Fala, labuteiros, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio do Labuta Podcast, onde esse episódio eu tô com a honra de conversar aqui com uma pessoa que eu conheço há bastante tempo na minha vida e hoje estou podendo aqui conversar sobre a labuta dele, que é George Moraes, da Adalmi Seguros. Tudo bem, George? Perfeito, tudo bom, Toninho? Tudo certo. Um prazer estar aqui com você. Um prazer poder falar sobre o meu ramo da corretagem de seguros, do seguro em geral, seguros nacionais. É um prazer estar aqui. Cara, nossa, prazer é todo nosso em estar aqui compartilhando. E para quem não conhece a Adalmi Adalmi Seguros, aqui no podcast ele já participou da nossa segunda temporada. Só correr aí no YouTube e botar Labuta Podcast Adalmi, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. E é uma figura, um homem. Perfeito. Curto o podcast. Mas George, antes da gente estar avançando com o podcast, eu preciso estar falando dos nossos patrocinadores. Que a gente tem a Cachaça Petrolina, que é uma cachaça que leva o nome da nossa região e que, além da bebida que eles têm a sua própria produção, que é regionalizada com um processo todo pensado no ESG, eles também têm a possibilidade de vocês irem no ambiente e vivenciarem, ver o processo industrial da produção da cachaça petrolina nos tours que eles têm. Então, se você tem interesse, entre em contato com a Cachaça Petrolina, que além de você poder conhecer esse processo, lá vocês podem estar comprando as melhores bebidas da cachaça. E se você for beber, beba menos e beba com qualidade. Beba Cachaça Petrolina. Também temos a Rexível. Se a sua empresa, a sua indústria está com algum problema na sua gestão ou geração de resíduos e precisa de alguma demanda, entre em contato com a Rexível, que o QR Code vai estar passando no contato. A Rexível é a solução para vocês no ramo de resíduos. A Nexus Studios também é a empresa que faz o podcast acontecer. Vocês estão querendo fazer um conteúdo profissional com qualidade de estúdio? Conte com a Nexus Studios. Fazemos tanto quanto a parte de captação, edição de áudios e vídeos, como também o aluguel das salas para você que também quer estar trabalhando e alugando o ambiente para estar fazendo sua matéria com qualidade. Entre em contato com a Nexus Studios para fazer o seu orçamento quanto antes. Vai viajar quando a próxima vez, George? Na próxima viagem? Já está marcado. Já tá marcado? Sábado dessa semana. Eita, rapaz. A sua próxima viagem, se não for essa, a sua próxima tem que ser com a Unique Travel, que é a nossa agência que está aqui na região do Vale de São Francisco, que a sua próxima viagem, ou para trabalho ou para turismo, é com a Unique. Vai viajar, vai com a Unique. Show de bola, nosso amigo Paulo. Exatamente, rapaz. Grande Paulo, rapaz. Um abraço, Paulo. E também temos hoje a honra de estar com a Adalmi Seguros. Mas, George, o que é a Adalmi Seguros? A Adalmi Seguros, Toninho, é um grupo familiar de seguros que já está aqui no mercado há mais de 35 anos. A gente já acabou se tornando um grupo de corretoras. Hoje nós somos o grupo M3 Seguros, onde abrangemos Otem Seguros, Adalmi Seguros, e a nossa principal é a Adalmi Corretora de Seguros, que leva o nome do percussor do seguro aqui na cidade. Ele é um dos primeiros a passar a palavra do seguro e hoje a gente trabalha em nome dele, em prol dele e por conta dele. Se hoje nossa equipe é o que a gente é por conta de Adalmi, que é um dos maiores corretores de seguros daqui da região. Bacana, cara. E como é que você chegou nesse mundo do seguro? Como é que foi sua trajetória inicial nesse segmento? Rapaz, não foi porque eu quis, tá? Na verdade, eu tentei fugir de seguro a minha vida toda. Meu conhecimento de seguros, de ser corretor de seguros, veio aquele conhecimento tácito, sabe? Aquele conhecimento passado de geração em geração, mas não era algo que eu queria trabalhar. Me formei em Relações Internacionais na Unijorge, em Salvador. Depois disso, ganhei uma bolsa de estudo para estudar Administração de Negócios Internacionais nos Países Baixos. Passei quase 2 anos por lá. Devido à pandemia, eu voltei para o Brasil. E como eu já tinha feito meu curso da SUSEP, você precisa da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, que exige que você tenha essa carteira para poder assinar um seguro, vender seguro, propagar seguro. Foi aí que apareceu na minha cabeça e eu tenho que entrar no negócio. E não teve época melhor, porque foi quando meu pai já estava querendo dar aquela desacelerada, já não estava mais querendo estar no negócio no dia a dia, querendo aproveitar a vida dele.
Meu irmão foi pro lado da odontologia e eu que estava aqui só esperando a pandemia passar para voltar para os Países Baixos, para a Holanda, ele acabou me fisgando e hoje eu estou aqui, amando e fazendo o que eu gosto muito, que é vender seguro, falar sobre seguro. Eu tenho amigos que dizem que se eu sento na mesa de um bar e eu não falo de seguro, eu não tô lá. Imagino que, querendo ou não, é uma coisa que quando a gente gosta, a gente fala naturalmente sobre isso, né? E você tem um... Fala que nem percebe. Pode ser chato ou não, depende da pessoa, mas tudo depende do tato que tem que ter sobre isso. Perfeito. Agora sim, você falou sobre a JUSEP. O que é JUSEP mesmo? SUSEP. SUSEP. Isso, Superintendência de Seguros Privados. Pronto. Então hoje, para uma pessoa ser... Você falou, mas não entendi muito bem. Uhum. Para uma pessoa trabalhar no ramo de seguros, o que é que ela precisa ter? Para você ser corretor de seguros hoje, ao pé da letra, corretor de seguros, você precisa ter a sua carteira. Assim como o médico precisa do seu CRM, assim como o advogado precisa do seu OAB, o corretor de seguros ele precisa da sua SUSEP. Não quer dizer que você, sem sua SUSEP, você não consegue vender seguros. A gente trabalha hoje, principalmente aqui na região do Vale do São Francisco, a maioria dos corretores de seguros nós trabalhamos com produtores, que são os nossos parceiros, que é quem na real está aí no campo, trazendo clientes, trazendo vendas, trazendo prospecções para dentro de casa. Então, a gente como corretor de seguro, a canetada final é a nossa. Mas a gente tem parceiros que são nossos produtores, são nossos colaboradores que trazem para dentro da nossa casa aquela oportunidade de poder vender e ter ali um negócio fechado com um futuro cliente. Ah, então assim, não necessariamente para você estar trabalhando no ramo de seguro você precisa ter isso, mas para estar assinando a venda do seguro final, você necessariamente precisa ter essa pessoa que é o corretor de seguros. Perfeito. Citar tipo um exemplo. Você é um produtor meu e você trouxe um cliente para dentro de casa, você quem fez a venda, eu e você como corretor, você como produtor, nós temos os nossos acordos e aquela venda ali vai ficar dentro de casa, onde eu assino, mas no final existe aquela questão da comissão da venda, quem leva essa parte, quem leva aquilo, quem vai ficar cuidando do cliente, porque cliente não é só venda, cliente é pós-venda. Cliente é principalmente início, no seguro, meio e não, eu digo, é início, meio e não fim, porque o cliente ele é eterno. Você vai ficar cuidando do seu cliente até a próxima renovação, até a próxima renovação. Hoje a gente tem clientes na casa que estão há mais de 20 anos com a gente. Então eu digo que cliente é início, meio e eternidade até quando você tiver ele por perto. E assim, acaba que seguro é uma coisa que ninguém quer usar, né? Tem até uma frase que o pessoal é bem conhecida, que seguro morreu de velho. Isso. Então ninguém quer usar, mas é bom ter, porque se tiver aquele problema, dependendo da situação, pode estar ali lhe assegurando sobre isso. Perfeito. E assim, como é que você está trazendo que esse processo da venda é começo, meio e não fim, né? Então como é que funciona essa continuidade dentro do ramo do seguro? Porque assim, vamos pensar que eu comprei um carro. Perfeito. Então, eu comprei um carro zero. Fui lá na Petromol, comprei aí o novo Tero da Petromol, né? E aí, a cada 10 mil km, eu preciso fazer revisão. Se teve o pneu, posso ir na concessionária comprar ou em alguma outra empresa comprar. Então, tem uma recorrência ali para o cliente, para eles estão me acompanhando no pós-venda da concessionária, nas revisões obrigatórias pela fabricante, né? Sim. Então, você tem esse contato obrigatório. Mas no seguro, o cara vendeu, está segurado e muitas vezes o cliente só vai falar com você quando tiver um problema, né? Isso. Então, como é que é esse trabalho do relacionamento com os clientes? Você concorda comigo que uma vez que você compra um carro, a chance de você continuar querendo um carro melhor, um atrás do outro, hoje eu tenho um Uno, depois eu vou atrás de um Pulse, depois eu vou atrás de outro carro. Então, a intenção do dono de um carro é sempre crescer, é sempre querer ter um carro a mais. É aí onde vai o pós-venda do corretor de seguro. Durante o tempo de vigência, a gente vende seguros com vigências anuais
Então, ali, sempre dentro daquela vigência, a gente vai estar perguntando para o cliente como é que está, se está precisando de algum serviço, de algum reparo, aconteceu alguma coisa, aquele e-mailzinho maroto para querer saber como é que está, o dia do aniversário, manda uma lembrancinha, final de ano tem um brinde. Então, é tudo isso. É você sempre estar de olho nos seus clientes. Não é uma tarefa fácil, porque hoje existe uma quantidade enorme de clientes que rodam dentro da nossa corretora. Então, a gente tem uma equipe especializadíssima junto com a gente, que eu tenho muito orgulho da nossa equipe. Hoje nós somos, contando com os diretores, né? Hoje nós somos 9 pessoas lá dentro, divididinhas para cada um dar conta do que precisa ser feito, a parte do sinistro, a parte do cálculo, a parte do cadastro, e por aí vai. É tentando sempre manter o cliente perto da gente para que na próxima renovação ele queira renovar com a gente e não vá correndo para outro corretor para dizer não fui bem tratado, não ligavam muito para mim. Então, esse é o nosso pós-venda. É a gente manter esse cuidado com o nosso cliente ao ponto de fazer ele ser eternamente da nossa casa. Massa, massa. Então, é um trabalho que você tem que estar trazendo e, como o pessoal sempre fala, é bom morrer de velho. O seguro morreu de velho para você estar evitando, mas se for, esteja segurado. Perfeito. E, meu primo... É normal. A gente tenta, mas... George, dentro da estrutura do ramo dos seguros, a gente vê que tem várias, não sei como é que chama, mas várias bandeiras, vou dizer assim. Várias modalidades. Não, várias, tipo a Porto Seguro, HDI. Isso, as companhias. As companhias. Perfeito. As companhias. Então, também eu já ouvi a questão de resseguradora também. Então, como é que funciona esse mercado de seguradoras e de companhias? De companhias, isso. Como é que, e quais são essas, as principais, que pelo menos vocês trabalham? Na verdade, nós, corretores, nós somos o intermédio entre cliente e entre seguradora. Por quê? Hoje nós vendemos os produtos que as seguradoras nos ofertam para vender. Por exemplo, o cliente está atrás de um seguro celular. A gente vai atrás das seguradoras que nós somos credenciadas e a gente vê se elas ofertam um seguro celular. Seguro auto, a gente sabe que a maioria das seguradoras elas são especializadas nisso, já é batido. Então, basicamente, é a seguradora quem vai oferecer o produto para o corretor se especializar e poder fazer aquela venda. Tá? Só quem vende para as seguradoras são os corretores de seguros. Ninguém mais. Isso aí já... A Sudene... Suzep. Isso, a Suzep já está regulamentado e tudo. Hoje é um mercado competitivo e tal. Enfim. Perfeito. Hoje lá dentro da corretora a gente trabalha com quase 12 seguradoras. Por que eu digo quase? Às vezes tem algumas novidades chegando, como as seguradoras digitais, e elas não se sustentam muito no mercado. Então, a gente tem as nossas seguradoras físicas, aquelas que já estão com a gente há muito, muito tempo. Mais consolidadas. Mais consolidadas. Eu posso citar exemplos aqui de muitas, como Porto Seguro, Tóquio Marine, Bradesco, Allianz, Zurich. Tem também... Essas horas que você vai citar o nome dos seus parceiros é ruim, porque às vezes você esquece um ou outro e começa uma ciumeira. Torcer para que eu esquecer não ouvir, né? Nesse ramo do seguro é uma ciumeira que você nem imagina. Mas a gente tem as nossas seguradoras que elas são ali fixas e estão com a gente há muitos anos. Normalmente elas oferecem seguros de automóvel, seguros residenciais, condomínio, responsabilidade civil de obras, responsabilidade civil profissional, rural, tudo que é modalidade elas vão oferecer. Celular até, como eu falei, muita gente me para e faz, George, as seguradoras hoje estão fazendo seguro de celular? Eu falo, então, você já viu o preço de um celular, de um iPhone 16, 550 e tantas gigas? É 11, 12 mil reais. É mais do que o valor do que muitas motos. Então, por que não fazer o seguro disso? Entendeu? Hoje as seguradoras elas estão cada vez mais se especializando para proteger o bem. Não só o bem, como também a vida, né? Sim, sim, sim. E de forma simples, o papel do corretor de seguros é justamente entender o cliente e a partir de entender a necessidade dele, levar ele para melhor tipo de seguro que pode se oferecer de acordo com o padrão e qualidade
e necessidades que ele queira. Perfeito. Esse é o papel do corretor de seguros. Perfeito. A partir do momento que você está conhecendo o seu cliente, você precisa fazer uma análise de perfil. Não é todo cliente que é cabível em todo tipo de seguro. Existem seguros para carros de 200, 300 mil reais, como existe seguro para carros de 70, 80. Acho que não existe mais nenhum seguro ou um carro mais barato do que 70 mil hoje em dia, no mercado brasileiro. Então, vai ter sempre aquele tipo de seguro que vai conseguir assegurar aquele perfil de cliente. Sim, tá? sim. Então, eu normalmente, antes de vender um seguro, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que perguntar muito. Eu tenho que saber de onde vem aquele cliente, o que ele pode pagar, o que é que ele quer proteger, se é a vida dele, se é um carro, se é a casa. Então, tudo isso tem que ser estudado na hora da venda. Às vezes, a venda é mais fácil porque o cliente já vem com tudo. Eu moro numa casa de tal valor, é assim, é assado, fica num condomínio tal. Então, a gente já consegue ter uma média do que a gente pode oferecer para ele, tá? Sim, sim. E... seguro, certo. E dentro das modalidades de seguro hoje, tem a modalidade de carro, que eu estava pensando aqui, existe a possibilidade do seguro negar fazer para um carro? Sim. E em relação especificamente ao tempo dele, um carro 2010, o seguro pode se recusar a querer assegurar aquele bem? Consegue, pode, e é mais normal do que você imagina. Hoje, existe uma idade média de veículos em que a seguradora ela aceita assumir aquele risco, tá? O que é o seguro? O seguro é você assumir o risco de algo para futuramente você poder ressarcir aquilo. Por exemplo, você concorda comigo que um carro acima de 5 anos ele é mais fácil dar defeito do que um carro de 2? Sim. Fato. Então, para a seguradora, aquilo ali é um risco maior. Hoje, as seguradoras em carros acima de 5 anos, elas já começam a colocar valores em cima desse risco. Então, provavelmente o valor do prêmio vai ser mais caro, o valor para cada cobertura vai ser mais caro. Então, a gente sempre pergunta qual a idade do veículo, para a gente já basicamente ter uma ideia na hora da cotação, qual vai ser esse valor que vai chegar para a gente, tá? Não existe isso de seguradora manda valores diferentes para corretoras diferentes. As corretoras vão mandar valores iguais, ou as seguradoras vão mandar valores iguais para todas as corretoras. Quem vai determinar o valor da venda para o cliente vai ser o próprio corretor, que é aí onde entra a comissão do corretor, o trabalho, aquilo que você está disposto a fazer, a ajuda que você está querendo prestar àquele cliente e como você vai ser esse corretor para ele. Eu posso fazer uma venda e eu posso ser um corretor boca de meia chinela. Quando o cliente precisar para mim, eu falo, não, liga aí para assistência, você resolve. Liga para mim, você resolve. Eu e todo mundo lá da Dalmi Corretora, a gente sempre fala, nosso celular é ligado 24 horas. Eu recebo ligações 2, 3 da manhã de gente que bateu o carro na estrada de não sei onde para onde. Meu marido fica retado comigo, desliga esse celular, pelo amor de Deus. Mas é o meu né? trabalho. Eu ganho por isso. Eu tenho que estar a serviço por isso. Até para aquele que eu estava falando com você, a fidelização. Sim. Agora, uma pergunta que eu faço é a diferença nessa parte ainda de seguros de veículo, é a diferença entre proteção veicular e seguro de carro. É a mesma coisa? Existe uma diferença? Tá. Isso é... Como é que a gente fala? Isso é uma pergunta... Polêmica? Polêmica. Eita. É uma pergunta polêmica. Por quê? Até o início desse ano, as associações que vendem proteção veicular, elas não eram homologadas, tá? Elas não eram aceitas, elas ainda não tinham leis sobre elas. Então sempre teve aquela competição. A proteção veicular me vende um seguro mais barato. A corretora aqui está me vendendo o seguro de uma seguradora, está super caro. Mas proteção veicular e seguro não é a mesma coisa. Qual é a diferença? Você consegue dizer, assim, o que é primeiro, acho que a pergunta melhor, o que é proteção veicular? Proteção veicular antes de janeiro, por que eu estou fazendo essa pausa? Porque proteção veicular antes de janeiro não tinha respaldo jurídico, nem político, nem governamental. Não existisse nada que obrigasse realmente ali aquela empresa que está vendendo a proteção veicular a restituir o seu dano. Ele tinha um contrato? Tinha. Ele tinha tudo certinho, bonitinho, escrito, que todo mundo quer ver? Tinha. Mas não tinha nada respaldado. Você poderia receber ali pela
pela associação um reparo rápido, um martelinho, mas muitas queixas em relação a PT, a um tipo de estrago, um sinistro mais grande, sempre era reportado e a gente recebia muita gente que vinha de associações para cá, para dentro. Segundo, o fundo de reserva. Fundo de reserva de uma proteção veicular, ela não chega nem a 1% de uma seguradora. Então, como é que uma associação ela vai conseguir te proteger, te ressarcir, se o fundo dela é mínimo? Para você ter ideia... É inexistente, né? É inexistente, basicamente. Eu sempre falava para meus... E, gente, não é querendo fazer confusão com gente de proteção veicular, Deus me livre. Mas... Tá já arrumando. Mas a partir de janeiro desse ano, o atual presidente, ele atualizou e agora a SUSEP está junto com eles, reformulando como vai ser as vendas de proteção veicular pelas associações. Eles estão mexendo os pauzinhos deles, agora eles vão ter que pagar impostos, que eles não pagavam impostos, tá? Então, como eu digo, não era um serviço homologado, não tinha respaldo. Tá em processo, vou dizer assim, tá em processo de amadurecimento ainda isso. Desde janeiro desse ano, o Lula, junto com o pessoal da SUSEP, eles estão tentando transformar as associações e a proteção veicular em um produto realmente viável e que traga retorno para o governo. Diferente do seguro, que há anos, há décadas, há quase século, já é uma modalidade reconhecida e que realmente protege. A Porto Seguro hoje mesmo é um dos maiores fundos monetários que tem para restituição, para possíveis restituições de sinistros, PT, perda total, e você poder ali poder apresentar um limite máximo de indenização que você prometeu no apólice para um cliente. Entendeu? Que, querendo ou não, quando acontece a necessidade do... Em via de regra, porque eu imagino que assim como tudo na vida, existem seres humanos maldosos que possam querer fraudar os seguros, que isso aí a gente pode falar sobre isso. Mas acaba que ninguém quer usar seguro, né? Não. Então, quando a pessoa está realmente necessitada, como você trouxe, uma situação de um PT, de um acidente que a pessoa sofreu, e ela precisa daquele bem e não tem esse amparo que ela imagina, é uma frustração gigante. Imagina o desespero. Sim. De 2000, né, principalmente na época da pandemia, de 2022 até agora 2024, o Reclame Aqui tá cheio de CNPJs que direcionavam a instituições de proteção veicular, que dentro dos seus próprios quinais nem autorizavam essa venda. Oxi. Isso aí é mínimo, como tem botando quinais, rapaz. Eu sempre gostava de falar para meus clientes, você quer fazer tá achando caro o seguro? Beleza. Às vezes é a sua realidade, você não pode pagar, mas antes de assinar com uma associação, uma cooperativa, dá uma olhada lá no CNPJ dele. Vê se tem um KNAI que permite ele vender esse tipo de proteção veicular, como ele fala, entendeu? Sim. Eu sou super a favor das proteções veiculares feitas por associações e cooperativas que são altamente reguladas. Mas fora isso, não. Agora, em relação a tanto proteção veicular quanto seguro, como é que você vê a questão do Vale de São Francisco e o mercado aqui da nossa região? Ele é um mercado, como é que ele está? Como é que ele é organizado, vou dizer assim? Está crescendo, não está? O pessoal procura mais qual produto? Como é que hoje está funcionando? Ascensão total. O Vale do São Francisco ele é visto como um dos futuros mercados produtores do seguro. Tanto que aqui o número de corretores, não falo de produtores, de corretores de seguros, tem aumentado muito. E quando eu falo região do Vale do São Francisco, eu falo Petrolina, eu falo Juazeiro, eu falo aqui Casanova, Sobradinho, tudo aqui do lado. Tudo aqui do lado está se tornando um mercado promissor. A maioria das nossas gerências das seguradoras, elas vêm da capital. É Recife, é Salvador, São Paulo, Brasília. Isso, mas aqui mais na região no Globo Nordeste, você vem ali de Sergipe, Fortaleza, você vem Aracaju. de Maceió, Aracaju. Então, a gente está sempre recebendo visita deles. Muitas vezes eu lhe digo, estou aqui numa reunião hoje com o pessoal de Recife que veio. Então, isso são eles que vêm de Recife, passando por Floresta, Serra Talhada, Belém. Tudo isso aqui tentando captar pessoas que vendam o produto dele, porque já é um mercado promissor. E o Vale do São Francisco nem se fala. Petrolina
é uma grande ascensão no Brasil inteiro, não só em Pernambuco, não só no Nordeste. E é isso. A cara que o Vale do São Francisco está dando para o mercado do seguro hoje em dia é de prosperidade total. É uma das coisas que eu venho falando aqui no podcast, quem está acompanhando com a gente há um pouco mais de tempo sabe, é justamente essa pujança que a nossa região do Vale tem. Petrolina acaba que leva um pouco mais de fama por a questão do aeroporto, por o destaque, mas toda a região que você vê está crescendo, e não é só em um mercado, não é só no agro, é no mercado imobiliário, mercado de construção e consequentemente também vê essa questão do mercado dos seguros. Perfeito. E aí eu vejo que dentro desses mercados que é distintos, como você trouxe, você tem questões de celulares, que aí é uma coisa mais pessoal, você tem a questão de casa, veículo, empresas. Dentro da Dalmi Seguros hoje, qual é a maior procura que vocês estão observando dos clientes de vocês, que está evoluindo? Nesses últimos 35 anos de Adalmi Corretora de Seguros, quem gira a gente lá dentro é o Automotivo. Isso é fato, não tenho o que dizer. Eu acho que de todo o nosso potencial lá dentro, me arrisco a dizer que 80% de tudo... Um Pareto aí da vida? É o automóvel. Tá? Mas existe não é uma moda, existe uma crescente dentro das seguradoras que eles precisam diversificar o que segurar, tá? Então a gente sempre recebe visitas de gerentes comerciais, seja de Salvador, seja de Recife, São Paulo. Tem presidentes de seguradoras que vêm aqui ver a gente. Meu pai, ele se tornou uma pessoa muito querida no ramo do seguro a nível nacional. Então, a gente lá na Adalmi Corretora, a gente tem o privilégio de receber visitas de presidentes, de coordenadores, pessoas que são muito influentes no Brasil, e eles sempre vêm aqui pedir que a gente renove, que a gente também ofereça residencial, condomínio, que a gente ofereça seguro de vida. Seguro de vida é uma beleza de falar. Eu amo falar, eu sou suspeito para falar do seguro de vida, principalmente porque ele se tornou uma ascensão após o quê? Após a pandemia. Ninguém se importava, principalmente a gente aqui do interior. Era muito comum você encontrar alguém falar sobre seguro de vida e falar, eu vou fazer seguro de vida para quê? Para deixar dinheiro para minha mulher gastar com o Ricardão? Era a frase mais certa que você escutava. Só que hoje, na adaptação, na tentativa de você não ter mais só um produto que te sirva para uma coisa só, o seguro de vida ele foi se remoldando. E hoje o seguro de vida é mais procurado para você usar suas coberturas em vida do que a própria cobertura de morte. O que é que seria cobertura? Cobertura? Cobertura é assim, toda a pólice, a pólice é como a gente chama o contrato firmado entre o cliente e a seguradora, tá? Toda a pólice, ele vai te dar lá um montante em cima de cada cobertura. Por exemplo, num seguro de vida, você contratou um seguro de vida e no seu seguro de vida tem a cobertura principal, que é a cobertura morte. Você morreu, ali do lado da sua cobertura de morte tem um valor de R$300 mil. Exemplo. Ali vai ter o seu limite máximo de indenização ou garantia, que é aquele valor que vai cobrir a cobertura de morte. Quem é o seu dependente? Sua mulher. Na cobertura morte, sua mulher, que é dependente daquela pólice, ela vai levar os seus R$300 mil. Agora, parte da seguradora. Certo. E isso se destrincha para outras coberturas. A gente usa rapidinho, hoje... só para falar ainda de morte, rapidinho, essa parte. Beleza. Existe a cobertura de morte. Dentro da cobertura de morte, existe o beneficiário daquele benefício. Perfeito. Necessariamente seria o cônjuge ou os filhos, ou a pessoa que fez a pólice vai indicar quem seria isso? É escolha livre do dono da pólice. Entendi. Mas o que acontece normalmente são filhos... Não, é o mais padrão, mas se a pessoa quiser, tem essa possibilidade. Vai que não casou, tem filho e tal. Mas isso é no seguro de vida. Certo. Normalmente, quando a gente usa cobertura para o seguro automóvel, existe as coberturas básicas. Quais são as coberturas básicas? Furto, roubo, incêndio, que é quando o seu carro dá uma perda total. Furto, roubo, incêndio. Isso, seu carro deu uma perda total. Ou seja, foi furtado, ninguém mais viu. Furto e roubo não é a mesma coisa, não? Não. O furto, ele é feito quando você... O que foi? O furto, ele é ali no ato. Estão furtando você, tá? Roubaram o seu carro.
O outro, o roubo, não. Às vezes você pode não estar dentro do seu veículo e roubaram. Estourou a janela, Isso. destravou a porta, entrou Um e pode foi. ser feito à mão armada, Uhum. como o outro também pode ser feito sem você estar presente. Entendi. Entendeu? Então, existe tudo aquilo que danifica. O seguro ele é feito em cima do casco do seu veículo, do que completa o seu veículo. Então, se o seu casco ele é danificado, ele é roubado, ele é subtraído, todo aquele valor ali, qual é o valor dele na tabela FIP do seu carro? R$100.000. Você vai receber R$100.000 da seguradora, porque seu carro ou deu uma perda total, ou foi roubado, ou incendiado, e não tem mais jeito, tá? E aí vem outras coberturas. RCF, que é Responsabilidade Civil Facultativa, que é o quê? Que é a cobertura de terceiros. A gente chama RCF dentro, que é um termo técnico, mas eu acho que a maioria das pessoas conhecem como coberturas para terceiros. Você bateu em um carro, danificou o carro do terceiro, a sua pólice vai ajudar a pagar aquele conserto sem o terceiro precisar se prejudicar com isso. Isso aí eu sei que nos Estados Unidos é obrigatório para os carros terem, né? Que todo mundo, que é uma coisa que eu até falo que seria interessante o Brasil ter, que todo carro que quando sai lá, não é obrigado o carro ter para o carro próprio, mas ele é obrigado a ter para os terceiros justamente para ter uma garantia em relação à segurança de lá. Você lembra do nosso antigo, e não tão antigo, porque às vezes ele vai e volta, DPVAT? DPVAT, que era justamente nessa linha, não era? Pronto, que é o seguro obrigatório. Então, todos os países eles têm seguros obrigatórios. Tanto aqui na América do Sul, quanto na América do Norte, Europa, sempre vai ter. Só que como eu falei, SUSEP, seguros privados. As pessoas preferem ir para o seguro privado, sem entrar em demérito de governos ou não. O seguro privado ele acaba lhe dando uma confiabilidade melhor no momento que você precisa, sabe? O que eu acredito é que deveria existir isso, mas não que o governo seja a pessoa responsável para estar arrecadando esse fundo. Ou seja, o mercado não tem 20 corretoras, 30 corretoras, não sei quantas tem, né? Então, você é obrigado a fazer com alguma delas. Sim. Então, acho que deveria existir isso. Até aí, onde é que controlaria? O Detran ou obrigar isso do cara? Enfim. Entendi. Isso é uma opinião minha que eu tenho em relação ao seguro. Eu acho que sempre há vias de tentar melhorar isso. Até porque nem todo mundo tem condição de pagar um seguro. Sim. Nem todo mundo tem condição de pagar um valor anual. É isso. E justamente como a gente trouxe mais cedo, hoje o Brasil é um país que vive um momento de inflação alto. Perfeito. É uma situação econômica não muito fácil e acaba que o bem está mais caro. Então já está fácil a pessoa conseguir o carro. Isso. Então ninguém quer bater o carro. Mas e se porventura bater o carro? Então acaba que isso vai onerar mais. E a pessoa dirigir sem o seguro, então é um problema que realmente eu vejo que é importante. Muitas pessoas do Brasil precisam ter o carro para se locomover, que Perfeito. a infraestrutura aqui é pífia. Infraestrutura, segurança. Sim, mas enfim. É. Isso deixa para outra conversa, né? Para outro papo. George, além desses seguros que a gente comentou, tem algum seguro que você acha que seria importante ser propagado, você está falando, e que o pessoal não conhece ainda da existência deles? Tem vários. Inclusive, há quase um ano, eu venho me especializando em uma modalidade de seguro que é para proteção profissional. E eu Seguro, proteção profissional? Isso. O nome desse seguro ele é um pouquinho extenso, mas a gente dá uma diminuidinha nele. O nome é Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, tá? É o famoso seguro RCP. RCP. Você arredondou RCP, entendi. Isso, seguro RCP. O que é isso? É um seguro que ele vai proteger a sua profissão. As pessoas tanto protegem hoje seu carro, protegem sua casa, a galera tá começando a proteger sua vida, estão tomando tempo nisso, mas hoje eu tô trabalhando junto com a corretora e a gente tá trabalhando com alguns colegas também, a gente tá tentando difundir mais a proteção em cima da sua profissão. Por exemplo, a gente é focado no seguro de responsabilidade profissional, médica e pessoas da área da saúde. A gente faz alguns vídeos no Instagram, a gente está sempre buscando pessoas que tenham interesse, sejam médicos, dentistas ou pessoas da área da saúde mesmo. Principalmente pessoas que necessitam do seu dia a dia de trabalho para
para render, para ter sua fonte de renda, tá? Certo. Você falou que tem um foco maior, só para ver se eu entendi realmente. Existe o RCP, que esse seguro é de responsabilidade profissional. Isso. E o foco que vocês têm é na área da saúde. Mas Isso. na área da saúde, mas acaba que, um exemplo, eu como engenheiro civil, eu poderia estar fazendo um seguro desse. Poderia. Assim como o pessoal aqui, um exemplo, os videomakers que estão aqui por trás das câmeras, poderiam estar fazendo isso. O foco do seguro de responsabilidade civil profissional é o autônomo, ou então aquele que tem uma carteira que depende dela para trabalhar, que precisa de uma autorização, um CRM, um CRV, CRO, CSRP. Isso, justamente. Entendi. Então é proteger a sua profissão. Aqui, erros e omissões. A gente sabe que nós não somos robôs, nós trabalhamos de forma humanizadas, e nós estamos aptos a erros, ou então às vezes até omissões, que podem ocorrer durante um trabalho Ou meu eventualidades aqui, também, né? Eu vou usar o exemplo médico, porque é o que a gente mais tem vendido, é o que a gente tem mais conseguido disseminar no mercado hoje. Por exemplo, hoje existem cerca de 670 mil médicos no Brasil, cadastrados pelo CRM. 670 mil. 670 em todo o território brasileiro. Mil. Tirando os que estão se formando aí, vão chegar mais uma cacetada de profissional. Mais de 1.000 por ano, né? Isso. E qual é o problema nisso? Hoje existem mais de 750 mil processos em cima de médicos no Brasil. Nós somos o segundo país no mundo em que mais se processa o profissional da saúde, por conta de erros ou omissões, ou porque simplesmente o paciente olhou para sua cara Insatisfações. Insatisfeito, resolveu lhe processar. Hoje, cada vez mais, as pessoas também, a gente sabe o mundo polarizado que a gente está vivendo, tudo vira motivo de conflito. Cada vez mais as pessoas elas estão aprendendo que ter um advogado ali do lado é mais fácil. E você querer acabar com a vida de uma pessoa, desmoralizar ela... Quem seria o primeiro país? Estados Unidos? Estados Unidos. E assim, é muito comum ouvir relatos em filmes americanos, em séries, nessa parte médica, justamente essa questão do seguro médico lá, que é muito mais disseminado na região. E o que falam muito lá não é nem justamente a questão da omissão do medicamento, mas às vezes a lei complica também com a questão do médico, que pode colocar ele em uma saia justa através de uma postura indevida de um paciente, uma pessoa de má fé, né? Perfeito. Na verdade, a realidade de cada país é o que vai ditar isso muitas das vezes. É muito difícil é muito diferente, na verdade, você trabalhar em um hospital dos Estados Unidos, onde você tem todos os suprimentos, onde você tem todas as condições de trabalho, maca, toalha limpa, seringa, tudo. Não falta nada, enquanto muitos médicos aqui estão fazendo o que podem sem nada. Faltando muitas vezes medicamento, ampola, dipirona, medicamentos básicos, né? Básicos. E então, você está numa zona de risco. Você, médico, profissional, você que passou 6 anos dentro de uma faculdade, uma das faculdades mais difíceis que tem no país, você passa mais não sei quantos anos para fazer a sua especialização. Às vezes você precisa de uma prévia para pegar o seu RQE, né? Que é o RQE, que é o... Da residência. Isso, de residência. Então, o intuito do seguro de responsabilidade civil profissional médica é proteger esse profissional. Tá? Como eu falei, acontecem erros, acontecem omissões, mas também acontece simplesmente a falha do ser humano que está no mau dia e quer processar aquele profissional. E onde é que o seguro entra nisso? A gente faz uma cotação, como qualquer outro tipo de seguro, a gente pega os dados o perfil do profissional e a gente vai trabalhar aquilo. Qual é a especialidade dele? Cirurgião plástico, ortopedista, emergencialista, tudo isso vai contar, todas essas características do médico vão contar como um possível risco para a seguradora. E a partir disso, o cálculo vai ser feito. Assim, eu tô pensando aqui em relação à parte veicular, que eu já ouvi alguns relatos, algumas histórias, né? Que o orçamento barra o preço do seguro, como você trouxe no começo, é justamente o risco. Isso. Então, todo mundo tem um risco. Isso. Então, estatisticamente, homens jovens têm mais risco de sofrerem acidentes do que mulheres jovens. Então, um homem de baixa idade tem um risco maior
se torna isso um preço maior também em relação ao custo do seguro para ele, correto? Você está correto. E aí também tem relação do histórico da pessoa, se já teve outros acidentes, outros sinistros nessa linha, né? Isso você está correto quando a gente fala de auto. O automóvel, o seguro do carro, ele vai ficar entre 5 a 7,5% do valor daquele automóvel, mais os agravantes de risco. Sim, que são sim, esses sim. que você citou aí, que podem ter acontecido no histórico do cliente, que você pode ter tido mais acidentes do que ter tido um comportamento normal ali dentro da sua pólice, você não acionou muito seu seguro. Sim, sim, sim. Já no caso da responsabilidade civil profissional, ele vai... É difícil o nome, né? Já no caso do RCP, ele vai analisar o grau de risco da sua profissão. É diferente um médico que está ali no SUS atendendo emergência diariamente, 24 horas por dia, chega um baleado, um esfaqueado, uma pessoa que sofreu um acidente de moto, e uma pessoa que está dentro de uma clínica, só fazendo fazendo atendimentos, tranquilo, prescreve um remédio ou outro. Trazendo para dentro de casa, né? A gente, minha irmã Carol, Perfeito. não sei se você conhece. Conheço, minha cliente, inclusive. Ela está se formando, ela está fazendo a residência dela de genética. Patologia, perfeito. Então, dentro de genética, você tem um trabalho muito mais laboratorial, um trabalho que traz um risco menor. Perfeito. Contudo, quando a gente vai para Evandro, que é o noivo dela, o futuro marido, ele trabalha justamente na emergência. É um médico que ele vai ser especialista e tentar, em uma situação grave, estabelecer o paciente para trazer um maior conforto para ele na situação que ele venha para uma operação ou para o que for no futuro, né, em relação ao paciente. Então, isso traz literalmente dois riscos distintos. Perfeito. E isso é o que vem justamente também impactando na questão do profissional, do seguro. E também influenciaria, na minha ótica, inversamente proporcional à idade da direção. Então, na direção, quando a gente está recém-formado, talvez tenha menos experiência, seja um pouco mais caro, vai passando, vai ganhando experiência, o seguro fica mais barato. Seria nessa linha ou também o profissional? Acontece. Vamos usar o exemplo de Carol, como você falou. Carol, além da área de patologia que ela faz da residência... Um beijo, Carol. Beijo, prima. Além da área de patologia que ela faz a residência agora, ela também trabalha como emergencialista, né? Ela ainda dá. Então, os plantãozinhos dela. Os plantõezinhos dela. E os plantõezinhos dela correm muito risco. Então, quando eu faço a pólice de Carol, lá dentro da pólice dela eu coloco que ela trabalha como emergencialista e coloco também como ela é estudante de uma área, ela está se formando na patologia, beleza. Assim que Carol terminar a patologia, a residência dela, ela provavelmente vai parar de fazer os plantões dela. Amém. E quando isso acontecer, aquilo vai ser um risco da profissão excluído de dentro da pólice e agora a seguradora vai começar a assumir apenas o risco dela como patologia, que é uma coisa mais tranquila. Então é algo que não dá tanto risco para a seguradora e no final o valor dela do prêmio acaba diminuindo. Entendeu? Entendi. E cada vez mais que ela for fixando e vou renovando vigência por vigência e a seguradora perceber que ela é uma pessoa que não apresenta tanto grau de risco... Amém, viu, Carol? Tô fazendo por você. Verdade. Ela acaba diminuindo esse valor da apólice dela. Não gradualmente, não para sempre, mas sempre vai tendo uma bonificação ali para ela. Entendi, cara. Isso é bem interessante. E aí eu penso também na minha área como um engenheiro civil, sabe? Em relação... Para mim fica claro quando eu penso nessa parte do seguro... pensando aqui, né, para uma obra. Então, pode acontecer um acidente de trabalho na obra que eu acredito que dentro do escopo da seguradora pode ter isso, né? Agora, não sei se a pergunta vai ser um pouco complexa ou não, mas vou trazer um contexto aqui que aconteceu em Santos, né? Certo. Que é bem conhecido que em Santos, em São Paulo, ocorreu o desnivelamento de alguns prédios lá na região em decorrência do solo, uma movimentação de solo, que isso acabou prejudicando a estrutura e que teve que fazer todo um trabalho de recuperação para isso. Então, dentro disso, traz quem é o responsável pelaquela situação que aconteceu. Então, imagino eu trazendo uma situação hipotética, que eu vou construir um prédio em Santos, né, ou em uma situação com solo parecido, e que esse solo
eu vou construir, vou estar subindo o prédio, e aí eu fiz o seguro como engenheiro para aquela obra. Beleza. Perfeito. A obra vai responsabilizar sobre danos na estrutura que vão ocorrer, eu imagino isso. Então, quanto tempo depois que eu entreguei a obra, o seguro deu da construção conseguiria ir? Ou isso vai variar de acordo com a execução da obra? E, além do mais, isso se tornaria um seguro de obra ou um seguro imobiliário? Que aí eu fico nisso. Porque aí dividiria, vou dizer assim, o risco. Aí eu tentando... Olha, Toninho, toda pólice tem cláusulas excludentes, tá? E tudo, até numa questão de um prédio só, tudo tem seguro. Tudo tem seguro. Nem tudo vai ser só uma pólice para aquilo ali. Por exemplo, houve o deslizamento, aconteceu, infelizmente, o desabamento desses prédios. Dentro disso, tinha a responsabilidade civil pela obra, tinha o seguro residencial de cada apartamento, tinha o seguro do condomínio, tinha o seguro de responsabilidade civil por funcionários e trabalhadores daquele ambiente, seja da área dentro do prédio, seja como as pessoas que estavam passando por fora do prédio, quem se acidentou de uma forma, de outra, quem perdeu a vida por conta daquilo. Então, são várias apólices, são várias modalidades de seguros que ali estão englobados. Quando a gente vai falar do responsabilidade civil obra, aí a gente vai colocar lá dentro as coberturas que estavam lá dentro e o que pode cobrir daquilo. Por exemplo, já o seguro residencial. Ali todo todo apartamento daqueles que desabaram precisa ter um seguro residencial. E aquele condomínio como um todo, ele precisa ter um seguro condomínio. Tá? Por quê? Porque dentro do condomínio, fora da área externa aos apartamentos, você tem responsabilidades ali, de quem está usando o elevador, de quem está estacionando o carro numa garagem, do seu funcionário que está fazendo a limpeza e pode se acidentar em algum canto. Então, tudo tem que estar muito bem amarradinho através de várias modalidades de seguro. Se um apartamento pegou fogo e destruiu o apartamento de cima, é bom que o apartamento de baixo ele tenha o seguro residencial para poder cobrir o terceiro. Lembra que eu falei da cobertura da responsabilidade civil para terceiros? Sim. Engloba tudo isso, só que na forma de condomínio. Nesse caso do desabamento, aí vai ter que entrar mais coisas, como o local apropriado em que o prédio foi construído, onde houve a falha que esse prédio caiu, e a partir daí, dessa análise, dessa perícia, que vai começar a ver como responsabilizar e como as seguradoras vão começar a agir a partir disso. Nesse caso que você trouxe do apartamento que tocou fogo, certo? Uhum. Se o apartamento de baixo tocou fogo e Certo. pegou no de cima e tocou fogo de cima. Uhum. Se o de baixo tiver seguro, vai cobrir necessariamente de cima? Se na apólice dele tiver contratado a cobertura de responsabilidade para terceiros com um valor suficiente que a seguradora consiga cobrir, tá perfeito. E se o apartamento de cima tiver o seguro dele e o de terceiros, ele pode acionar o dele e o de baixo? Se você foi lesado, você não precisa acionar o seu. Até porque cada vez que você aciona a franquia de sinistro do seu seguro, você é penalizado de alguma forma na sua próxima renovação. Tem os pontinhos a mais naquele índicezinho de risco, né? Isso, justamente. Vamos falar do seguro alto? Quando você se comporta bem, quando você passa um ano sem bater, sem usar o seu sinistro... Rapaz, tem uns amigos meus aí que é difícil passar um ano sem bater, viu? Eu tenho um amigo que se pudesse estava negativo a bonificação. Aí ele vai somando. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho bônus 10. É o máximo que chega. É o bônus 10. Com isso, o valor do meu seguro fica mais barato, a seguradora tem mais confiança em mim, eu sou uma pessoa que dirige direito e tal. Mas se eu bater o carro, eu acionar o sinistro, na minha próxima renovação já vai ser deduzido um ponto daquilo que pode prejudicar em várias áreas da minha pólice. Entendeu? Então, Bacana. o bom é você nunca usar o seguro. Não só por você, mas também por aquele valor que você está pagando ali, entendeu? Sim, sim. George, e nessa trajetória que você está no seguro, tem pelo menos 4 anos, mais ou menos, você está... Fixo 4 Fixo anos. porque
é uma coisa que, como o seu Adalmi, teu Adalmi, ele é um cara, acaba que você respirou há muitos anos já o seguro, né? Isso já veio de berço. Isso. Seguro pra mim foi meio que aquele conhecimento tácito que entrou por osmose. Aquele conhecimento que você falou, gente, como é que tu não sabe de seguro? Eu sei porque meu pai tava sempre no pé do meu ouvido, meu irmão também tava sempre no pé do meu ouvido, conversando comigo o tempo todo, mas eu nunca queria participar daquilo. Sim, sim. E eu queria crescer em outras áreas. E para quem está querendo começar nesse ramo de seguros, que não, infelizmente não teve esse privilégio de ter um mentor dentro de casa, como você, qual conselho você daria para uma pessoa que quer entrar nesse ramo de seguro? O primeiro conselho que eu dou é realmente querer fazer isso, tá? Por mais que eu ame trabalhar com seguros, por mais que eu goste de estar na área da pressão, do corre-corre, de cliente me ligando tal hora, eu gosto disso. Eu gosto de fazer isso. É uma área que se você consegue, e eu gosto porque eu falo com muita ênfase, é uma área que dá dinheiro, é uma área que faz você conseguir sustentar sua casa, ter suas férias, conseguir viajar. Se você se esforça, se você tem um perfil de vendedor, se você tem um perfil daquela pessoa que consegue transmitir o que você quer dizer, se você estuda todo dia, se você respira seguro, se você gosta, você vai longe. Agora, existe um perfil para a pessoa que trabalhar com o ramo de seguro ou não existe essa questão de perfil? É muito mais de perseverança, tentativa e erro? Como é que você vê isso? Pergunto isso que possa ser que alguém que esteja aí em uma labuta esteja querendo mudar de uma labuta para outra e o seguro possa ser um caminho para isso, né? O perfil é sempre necessário. Na minha opinião, eu acho que o perfil é sempre necessário. Qual seria esse perfil? Vendedor, comunicativo, proativo, não ter medo de oferecer, não ter medo de falar sobre o assunto. Desafios vai ter para quem tem o perfil ou não, sabe? Aquela dificuldade aqui sempre vai aparecer. Mas se você for comunicativo, se você consegue transferir a sua ideia, transferir aquilo que você acredita, porém, você tem que acreditar naquilo que você está vendendo, tá? Se você não acreditar naquilo que você está vendendo e você está vendendo ali só para ganhar um dinheirinho no final do mês, não vai dar certo, porque uma hora a bronca aparece, uma hora um sinistro aparece, uma hora um cliente vai chegar querendo quebrar tudo. E aí é nessa hora... Então é nessa hora que você vai precisar segurar sua marimba ali e dizer, eu sei o que é que eu tô fazendo, você vai confiar em mim e vai ficar do meu lado até a gente resolver, ou você vai preferir ir para outro? Então você tem que ter o jogo de cintura, você tem que saber fazer a venda, você tem que saber fazer o pós, você tem que cuidar dos seus. Porque como você falou no começo, não é só a questão da venda, né? Até a venda é relativamente fácil. Mas para você conseguir, meu filho, é trabalhoso. Agora, no momento que você pega uma situação dessa de problema e você não consegue atender o cliente bem ou não consegue dar esse suporte, ele vai falar mal de você para os outros e para limpar a imagem de uma pessoa falando mal é difícil, né? Eu fico muito mais feliz quando eu consigo resolver um sinistro do meu cliente e dá tudo certo e ele volta para casa com o carrinho dele, ele volta para casa com o conserto da casa dele, o condomínio tá tudo certinho e a pessoa chega, George, você fez um serviço excelente para mim. Eu acho mais satisfatório do que a venda em si. Eu vendi, beleza, é massa, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de dizer que o produto é isso, mas todo mundo gosta das coisas na prática, não na teoria. Sim, sim. O cliente ele vai ficar comigo se ele vê que na prática, por mais que a gente não queira usar o seguro, se ele vê que na prática realmente deu certo. Então a satisfação para mim vem no pós. Vem quando a gente consegue fazer dar certo. Mesmo não querendo que aquela situação aconteça, que é como você fala, ninguém quer usar seguro. Sim, sim. Seguro tem que morrer de velho, né? Tem que morrer de velho, mas a confiança... Se precisar... Fato. Tem que estar. Mas a confiança que você tem, a tranquilidade que você tem, sabendo que você tem aquilo ali para lhe aparar, ninguém compra. E assim, George, assim como você, eu também tenho passado, e alguns amigos meus que acompanham o podcast, o processo de transição familiar, que é justamente o pai fundou a empresa e a gente está tentando tocar as rédeas, tentando ir para a labuta e fazer o negócio rodar e acontecer e também está crescendo. Perfeito. Como é que tá sendo para você, como é que foi para você esse momento de transição de seguros, de você
sair de uma outra área e vem para cá, e vem para essa área do seguro, eu já antecipo fazendo também 2 perguntas complementares. Uma é o que o conhecimento de RI que você estudou, Relações Internacionais, trouxe para o mundo de seguros e lhe ajuda hoje a vender, e o que a pós-graduação nos Países Baixos trazem hoje para o seguro e faz com que você consiga estar no seu empreendimento, na Dalmi Seguros, rodando, ou seja, na convenção do cliente. Perfeito. Primeiro, em questão de herdar e suceder, né? Eu tive a oportunidade de passar o São João no Vale do Capão esse ano e eu estava conversando com outra pessoa que também estava nesse processo de sucessão. E eu acho que herdar, herança e sucessão são coisas muito diferentes. Existe a herança, que é quando você recebe tudo aquilo de mão beijada e você vai usar, usufruir daquilo ali até quando der, até aquela fonte ali esgotar. Seu pai, infelizmente, já faleceu, sua mãe, seu tio, não sei quem era que fez você ter essa herança. E o processo de sucessão, não. O processo de sucessão é você receber aquilo ali, abraçar aquilo ali e querer melhorar aquilo ali, desenvolver, não deixar parado no tempo. E eu estava conversando com esse cara e ele falou que ele, infelizmente, hoje estava morando no Capão. Infelizmente, entre aspas, que é um dos meus sonhos morar no Capão, mas ele estava morando no Capão sem dinheiro porque ele foi um verdadeiro herdeiro. Aí eu perguntei o porquê dele achar que ele tinha sido um herdeiro. Ele não conseguiu levar à frente a oportunidade que ele teve ali na mão. E a gente começou a conversar sobre esse assunto e ele falou: George, pelo que você me conta, você é um futuro sucessor, se não já um sucessor. Você está fazendo com que o negócio que era do seu pai há mais de 35 anos, nesses 4 anos que você está aí dentro, cresça. Não cresça mais do que o seu pai cresceu, mas cresça de uma forma diferente. Hoje a gente a gente coloca plataformas digitais, a gente faz leads para fazer captação, a gente trabalha com outras modalidades. Meu pai, ele só quis trabalhar com auto a vida toda. Comigo lá dentro, a gente está trabalhando vida, a gente está trabalhando é justamente uma nova visão de gestão, uma nova visão de gestão. Então, eu gosto de fazer essa separação entre herdar e suceder. Eu acho que no momento, eu estou conseguindo fazer o processo de sucessão. Eu estou conseguindo melhorar o que está ali dentro, não que tivesse ruim, pelo contrário. Nós somos hoje a melhor corretora do Vale do São Francisco. Então, você melhorar o que já é bom é um trabalho. Sim, sim. E é um trabalho que tem que ser feito no dia a dia, tirando todos os privilégios que a gente tem na vida, aproveitar esses privilégios e suceder mesmo. Entendeu? A outra pergunta que você fez foi a respeito do que os meus cursos conseguiram contribuir com o que eu faço hoje. Lembra que eu falei para você na questão de desenvoltura? Obrigado. De desenvoltura, de fala, de conseguir me impor. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu mal sabia fazer uma apresentação de um trabalho em cima de um palco. Você vai apresentar na frente da sua turma esse trabalho aqui. E eu era uma pessoa calada. Eu era uma pessoa que não falava muito. Pegava as menores partes do texto. George sem falar? Não é isso. Hoje quem olha pra mim e fala George sem falar, tá errado. Eu pegava as menores partes dos textos pra mim. Quando eu me vi numa situação que eu tinha que fazer isso em inglês ou em holandês, aí eu fiz ou eu me viro, ou eu me torno outra pessoa, ou eu vou acabar, me sucumbindo. E foi aí o que eu acho que, além do conhecimento que eu tive, porque foi uma abrangência de conhecimentos, você poder morar na Europa, ou então você morar em uma capital como Salvador e você conseguir trazer uma carga para aqui, me ajuda muito. Me ajuda muito. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo chegar para você e outras pessoas e eu consigo conversar sobre... Basicamente, eu acho que ninguém consegue conversar sobre todos os assuntos. Mas eu vou estar sempre me intrometendo para conversar com você em uma roda, às vezes, de um assunto que eu escutei falar ali. Eu acho que eu tô... Você expandiu o repertório, né? Expandi muito. Eu expandi muito o repertório. Meu pai, ele costumava dizer bem assim pro pessoal, George vai voltar aqui pra Petrolina, não sei pra que foi rodar o mundo. Mas hoje ele veio e faz bem assim, que bom que você rodou o mundo. Sua cabeça hoje é muito mais aberta, sua aceitação é mais aberta. O respeito pela diversidade de quem é seu cliente. Hoje eu tenho cliente de todos os jeitos.
Eu tenho clientes de todas as vertentes políticas, de orientações sexuais, eu tenho clientes faixa etária, de tudo. Uhum. Então, provavelmente, muitas dessas coisas que eu aprendi a conviver com pessoas diferentes a mim me ajudam muito hoje a estar aqui podendo exercer dessa forma, sabe? Sim, sim. E uma coisa que eu venho falando e eu sempre trago é que a gente... o nosso objetivo do Labuta Podcast é fomentar e desenvolver a nossa região. Isso. A gente quer melhorar isso. Agora, como é que a gente vai melhorar? Então, cara, se, por exemplo, tem aquela história de Platão, né, das cavernas e tal, que a pessoa estava presa e não via o mundo de fora, então não sabia imaginar aquele Perfeito. mundo. Então, como é que eu posso querer melhorar uma coisa se eu não sei como melhorar? Aham. Então, a gente precisa ir buscar coisas melhores para trazer para cá. Mas às vezes a gente também tem que olhar para cá e falar, pô, isso aqui é bom para levar para Pra fora. levar pra fora. Então não é Isso. também só ter a síndrome do vira-lata e dizer que aqui é ruim. Perfeito. Então eu vejo que é importante a gente, como sucessores, e teve um privilégio de ir para fora, de poder estudar, poder ter essa visão de voltar para cá e falar, não, beleza, eu vim lá fora, eu aprendi, eu expandi, mas deixa eu voltar para minha região e atender e trabalhar melhor e fazer esse serviço. Perfeito. Então, assim, eu incentivo muito as pessoas a buscarem esse e fazerem esse movimento de estarem se especializando. Não precisa ser uma pós-graduação, até uma própria viagem de turismo. Sim. Se a pessoa tiver uma mente aberta, ela vai conhecer e expandir o seu conhecimento, e é né? como você fala, a síndrome do vira-lata. Achar que tudo de lá é melhor do que aqui. Eu lembro que eu tinha muitos amigos brasileiros que quando estudavam comigo, seja quando eu morei no Canadá, quando eu morei na Holanda, que eles tinham vergonha de trazer a nossa cultura e mostrar para os outros que na nossa cultura a gente faz isso, faz aquilo, assim, entendeu? E eu não. Eu sempre fui aquela pessoa que começava a tocar, a gente saía para uma festa com a galera, todo mundo de lá, eu botava para tocar um pagode da Bahia. Eu botava para tocar um forró daqui. E o pior que eu vi os vídeos já dos japoneses dançando. Você bem sabe, eu gostava de fazer com que nossa cultura também fosse conhecida, porque a gente tem muita coisa boa para exportar. A gente tem muita coisa para mostrar para o mundo. Tanto que hoje o Brasil está muito mais visto lá fora. E já tive a experiência também para fora. Então, a gente como brasileiro, quando chega lá fora, a gente é tido muito como pessoas muito simpáticas, muito acolhedoras, e que às vezes a gente é isso e deixa de perceber porque quando a gente tá dentro do oceano é difícil ver a água, né? Que tá tudo é água. Ninguém lembra do brasileiro como inteligente, como criativo, como pessoas que dão duro na medicina, que desenvolvem super projetos que vão para fora. Esses dias eu tava lendo agora que um pessoal na Itália tá fazendo investigações submarinas em lagos com robôs criados na Bahia. Massa, massa. Então como é que a gente não sabe dessas coisas? Sim, Hoje a galera tá preferindo saber mais fofoca de não sei quem, de não sei quem, do que... Viu que a Virgínia terminou? Virgínia Você viu que Zé Felipe agora tá ficando com a Ana Castelli? Zé Felipe, e o povo quer saber disso. Mas tem muita coisa boa que a gente consegue levar lá pra fora, E o pior assim, que até a gente, sem querer saber dessas coisas, no feed aparece. Aparece e a gente acaba sabendo de tudo. Mas uma fofoquinha também é boa. E, George, indo pros nossos finalmente, se você é um caba jovem, faz 30 anos esse ano? Ou 31? Setembro eu tô fazendo 32. É a melhor idade de todas, é os 30. Sim, e se você voltasse pra 10 anos atrás, você faz seus 22 aninhos, sim, na flor da idade, qual conselho você daria pra o GGzinho daquela época? Eu diria pra ele não se importar tanto, curta a vida. Curta a vida, porque depois que chega certa hora, as obrigações vêm, os boletos começam a chegar, a gente tem que começar a levar mais a sério algumas coisas. E eu acho que na vida a gente tem sempre que estar ali presente, estudando, se esforçando, mas a gente tem que aproveitar também, porque quando você vai ver, hoje em dia, passa tudo tão rápido, bicho. Tudo tão rápido. Eu tava conversando esses dias com meu marido e eu falava, rapaz... Segunda foi ontem e a gente já tá sexta. O que é isso? Hoje é quarta. Aí hoje já é quarta. Eu já tô me lembrando das coisas que eu fiz há 2 semanas atrás. O tempo tá passando ligeiro. As informações estão chegando ligeiro pra gente. A gente tá consumindo cada vez mais conteúdo. E as coisas vão assim, ó, se tornando inutilizáveis muito rápidos. A gente pega, por exemplo, a questão da diferença que foi do vinil pro CD, do CD pro pendrive, do pendrive pro MP3... E as coisas vão encurtando assim, ó, num período de tempo muito curto.
Então, o que é novo hoje não é mais como antigamente, que demora 2, 3 anos para ficar obsoleto. Uhum. É no outro dia. Sim, sim. Isso é justamente a evolução que a gente está tendo. A tecnologia, nos últimos anos, tem uma teoria que falava que a cada 18 meses ia dobrar. Hoje já está 3 meses dobrando a tecnologia. Então, cada vez mais a gente está ficando mais obsoleto. As coisas estão rodando cada vez mais rápidas. E assim, uma das pessoas que me apoiou no começo do podcast foi você, Jorge, que a gente conversou e tal. Certeza. Naquele outro que não deu certo. Isso já tem 5 anos, cara. E onde você tá agora? Tem 4 anos que eu tô fazendo um labuta e aqui já era o outro. Então, assim, as coisas passam que, quando eu paro pra pensar aqui, falando com você isso, a gente vê realmente que o tempo não para, como já dizia Cazuza. É ligeiro demais. Sim. E pra finalizar o nosso papo, que tá maravilhoso, GG, como é que você diria, sintetizaria a labuta de um corretor de seguros? A labuta do corretor de seguros é basicamente a gente conseguir colocar na cabeça do cidadão, da galera, que a gente precisa proteger tudo aquilo que a gente luta para ter. Seja o seu carro, seja a sua casa, seja a sua vida. Então, a minha labuta hoje, além da venda, além da relação com o cliente, é fazer com que todo mundo entenda que tudo aquilo que te custou muito, tudo aquilo que te fez ralar, que te fez labutar bastante para conseguir, merece estar protegido. Então, se vocês precisarem proteger sua casa, seu celular, seu carro, sua moto, fala com a Dalmi Corretora de Seguros que a gente está aqui para te ajudar. Qual é o arroba e o telefone de contato? O arroba é o M3_Seguros, essa é a nossa página no Instagram, e o telefone para contato é o DDD 749-8101-6045. E quem quiser ter atualidade sobre o ramo do seguro que você vem trazendo todas as semanas nas suas redes sociais, aí pode me seguir no arroba George Moraes com _. E lá a gente posta vídeo, a gente tá com a galera que tá produzindo os vídeos da gente massa, a gente tá com muito conteúdo, assim, exclusivo, justamente para você aprender e você passar a gostar mais do assunto do seguro, que antigamente era um assunto que ninguém queria saber muito, mas hoje a gente tá botando pra ferver. Tava até conversando com uma amiga bem recente justamente sobre aquele negócio chato, mas tudo que é chato é porque a gente não entende. Aí como não entende, fica chato. Perfeito. Então, explicando, entendendo, fica melhor, né? Fica até às vezes até divertido. Quando quando a galera dá uma assistida nos nossos vídeos, eles veem que dá pra aprender e rir, fazer né? de uma forma mais animadinha, uma coisa bacana. Boa assim. E pessoal que tá até aqui, agradeço muito vocês. Não deixa de seguir a nossa página também. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Assina o sininho, deixa o seu like e também manda esse vídeo para aquela pessoa que você quer proteger ou que precisa proteger os seus bens também, né? Sempre. E pessoal, os patrocinadores, muito obrigado por estar ajudando a gente aqui. E se Deus quiser, até a semana que vem. Muito obrigado, Jorge. Valeu. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.